Fala pessoal, vai ser um vídeo, né, explicando sobre o IPv6, né, agora falando sobre multicast, que é onde que atinge vários e vários usuários, diferente do unicast, que é 1 para 1, certo? Então nós podemos já começar aqui olhando para essa linda tela aqui de novo, né? Eu sempre vou apresentar esse diagrama aqui, ó. Um unicast que nós falamos no vídeo passado é 1 atingindo para 1. O multicast hoje é 1 atingindo para vários, não para todos. Tem esse detalhe, tá? Primeiro, então, nós vamos começar a iniciar também com essa tela. Eu não vou deixar de mostrar essa tela também, certo? Que essa tela aqui também é importante. A estrutura unicast. Temos aqui o global, onde o endereço do computador ou do equipamento é único no mundo inteiro, certo? Então você se comunica por esse IP. O link local, que ele é principal, ele é um dos principais, na verdade, onde que você vai adquirir o seu IP local, o seu IP global, você vai ter as requisições de mais informações que você precisa, então você utiliza o link local. Aí nós temos aqui o unique local, que é o IP de a pipa, né, como se você fosse fazer o loopback, tá? Sim, tem o IP de loopback, que sim, mas ele é como se fosse um loopback, então, código local da máquina, certo? E nós temos os outros. E hoje nós vamos falar sobre o multicast, o conhecido, o transitório e o não solicitado. Vamos lá. Então nós vamos falar das categorias, prefixos, flags, escopos e assim por diante, certo? A arquitetura, né, do multicast. Conhecidos, não solicitados, dinâmicos, substituto do broadcast. Primeira coisa, nós temos que entender um único tópico aqui. O multicast, ele veio para substituir o broadcast. O broadcast, qual que é a diferença? Ele atinge todas as máquinas que ele tiver na rede. Por exemplo, eu tenho 50 máquinas no meu switch, ou 50 máquinas no meu roteador. Essas 50 máquinas, se eu pedir alguma informação, a minha máquina vai pedir informação para essas 49 máquinas a mais. Eu sou uma, completando 50, eu vou atingir 49. Agora, o multicast, não. O multicast, ele vai bater na porta, perguntar se ele precisa daquele serviço ou não, certo? Se ele precisa daquele serviço ou não, e ele vai fazer uma lista. Se ele for mandar um pacote para vários, ele não vai atingir os 49, ele vai atingir somente aqueles que são realmente interessados naquele assunto. Por exemplo, tem 10 que é interessado, ele só vai atingir aqueles 10 e os outros 39 ele vai deixar nulo, entendeu? Aqui também tá falando sobre isso, né? Então vamos lá, a estrutura completa, certo? Primeira coisa, né, vocês puderam observar aí alguns quesitos. Algumas vezes nós vamos ter um prefixo, né, a parte prefixa aqui, com algumas categorias, certo? Então o FF aqui, ele é da categoria multicast, certo? Então não vai mudar. O multicast é somente FF. Você viu FF? Multicast. Hoje, nesse vídeo aqui, nós não vamos falar sobre flagging, tá? Flag é um outro assunto, é outro vídeo. Eu vou ver se eu consigo dividir esse vídeo em 3 partes. Essa é a primeira parte, né? Vai depender do conteúdo, que é um conteúdo muito mais extenso do que o unicast, apesar que nós vamos voltar no unicast, certo? E os escopos, hoje nós vamos falar sobre escopo, tá? Hoje nós vamos falar sobre escopo.
dois pontos, que às vezes vai ser o prefixo de cache, aí vocês vão entender o porquê, certo? O RP address, né, que é o request, e o X é o grupo, tá? Vamos entender um pouquinho sobre esses grupos também, tá? Alguns escopos que existem no multicast, tem mais escopos, né? Mas os principais, certo? Nós temos escopo 1, lembrando, presta atenção, aqui ó, eu voltei aqui só para você ver, esse aqui é o FF, certo? Esse aqui é a flag. Depois nós vamos falar, no outro vídeo nós vamos falar. Nós vamos falar somente sobre esse aqui, ó. Ele é o quarto dígito do primeiro elemento, tá? Nós temos 4 elementos com 8 divisões de elementos, certo? Nós temos 4 dígitos, certo? Ele é o quarto, beleza? Só para não ficar confuso aí. Então aqui nós estamos falando do quarto elemento, né? O escopo interface local, que é da própria máquina, certo? Nós temos o 2, que é o link local. Não confunda interface local, que é a máquina, e link local. Link local nós estamos falando dentro de um switch. Vamos supor que temos 30, 40, 10 computadores no único switch. E nós estamos no link local, ali naquele local ali. O escopo de interface local, eu posso estar no meio de 25 computadores e eu só estou enxergando a minha própria placa de rede, certo? O escopo 5, certo? Nós estamos falando de um site, de roteadores locais, nós estamos falando de uma área um pouquinho maior, de um campus. Estamos falando de uma área que tenha lá um serviço de servidor, que precisa de uma área um pouquinho maior. Então ele passa de roteadores para roteadores. No link local ele não transmite por roteador, ele só transmite no switch dentro, interno, certo? Agora no site ele realmente transmite pelos roteadores, certo? Vocês vão encontrar um detalhe lá pra frente que vão confundir, tá? Então calma, eu vou explicar. E o E é global, certo? E global. Só voltando um pouquinho aqui para você visualizar, certo? Aí nós vamos seguir, nós estamos falando desse camaradinho aqui e agora nós vamos avançar. Outros escopos, certo? Nós temos o reservado, real local, admin local e organização local. Então isso aí é um a mais, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Depende do escopo, certo? Aqui nós estamos falando, ó, agora nós estamos falando dessa última parte aqui, ó. Esse aqui são os grupos em que eles estão. Quais são os grupos? O que significa o grupo? Um aqui vai ser dispositivos, tá? O 2 aqui vai ser roteadores. Esse 1 FF, esse complemento aqui, ó, vai ser um nó que eu estou procurando na rede, que eu quero mandar uma informação para ele. Então eu vou pegar, vou solicitar um nó e vou mandar para ele, certo? Então eu vou distribuir para ele. Pronto. Esse FB aqui, ele vai procurar serviços e servidores como impressoras, alguns serviços específicos. Ele não vai procurar DNS, tá? Desculpa. E esse aqui, ó, ele vai procurar um servidor DHCP V6, tá? Aí nós vamos entender um pouquinho sobre isso também, tá?
Aqui, ó, nós temos uma tabela um pouquinho mais organizada de quais tem determinado escopo e qual que não tem determinado escopo. Então nós podemos observar aqui, ó. Aqui, ó, na linha de cima aqui nós estamos falando dos escopos, né? O escopo 1 é a rede, a placa de rede local, a minha placa de rede, tá? A minha placa de rede. O 2 aqui é o escopo local, certo? O escopo 5 é o escopo da rede, da empresa, do site, né? Do servidor. Então, aí este aqui, o E, ele é do mundo inteiro. Detalhe, nenhuma máquina e nenhum servidor da empresa ou servidores comuns conseguem atingir esse E. Isso aí é só de provedores de sites e de domínio global mesmo que consegue atingir esse E. Senão, se todo mundo tivesse acesso a esse global, a rede ia cair instantaneamente, né? Os requisitos. E vocês vão entender o porquê disso, certo? E aqui nós temos os grupos. Aqui na lateral, aqui nós temos os grupos. O grupo local, o grupo para solicitar o nó, o grupo de roteadores, o grupo de serviços e o grupo de DHCP V6, certo? Então vamos lá. Aqui nós estamos no escopo local e que escopo da placa de rede local e local, né? Nós estamos aqui no dispositivo local, então nós estamos o host interno aqui, certo? E aqui não tem mais nada. Aqui, se você for fazer placa de rede aqui, ó, você não tem nada, você não tem comunicação nenhuma. Você com você não tem comunicação, né? Então, aqui no escopo local, certo? Nós estamos aqui no escopo local, nós estamos aqui no grupo dispositivos. Então, se eu mandar um pacote local com esse grupo 1, eu estou falando que eu quero procurar os dispositivos da minha rede local, do meu switch. Aqui no nosso solicitado local, eu estou falando assim, eu quero pegar o IP de uma máquina específica e mandar determinada informação, certo? Ou pegar determinada informação, certo? Aqui, ó, nós estamos falando de roteadores locais, a mesma ideia. Eu vou lá procurar os roteadores. Isso aqui não é necessariamente só a máquina, os roteadores também utilizam esse escopo local com o grupo roteadores, né? Porque eles vão se reencontrando para poder passar as rotas, certo? De configurações. E aqui nós estamos procurando também um serviço, né? Nós estamos procurando serviços. FB é de serviço, beleza? Então, beleza. Aqui, o último aqui, nós estamos falando sobre DHCP V6. E aí eu vou te explicar o porquê desse DHCP aqui, beleza? Aqui, ó, nós foi para o escopo da rede, da empresa. Escopo 5, a mesma coisa. Nós estamos no escopo da rede local, certo? E nós estamos na categoria, no grupo de roteadores. Então ele vai procurar qualquer roteador que esteja na empresa inteira, certo? Então ele vai procurar roteadores da empresa inteira. Aqui no escopo empresa também nós temos o FB, que ele vai procurar serviços, certo? E no roteador global a mesma coisa, escopo global, roteadores global, lembrando que somente roteadores de provedor de inteligências podem acessar esse escopo, tá? Para não ter conflito global
na questão de redes. Vamos lá então. Nós estamos aqui na estrutura de placa de rede interna. Então, você quer fazer um loopback, uma configuração interna, ele vai utilizar o FF01 2.2.1, certo? Então ele vai fazer alguma autoanálise dele, tá? Então é isso que significa. Aqui ó, nós estamos falando de FF021. Ó, eu tô falando de 2 que é o escopo local, e eu tô falando de dispositivos, certo? Então aqui ó, eu tenho duas máquinas que tem IPs locais que sim, quando você vai procurar nesses escopos, ele sempre vai procurar pelo IP local, o LLA, tá? O Link Local Address. Então ele vai sempre procurar por eles. Então aqui nós temos o FE 80 2.2.1 e nós temos o FE 80 2.2.2, certo? Nós temos essas duas máquinas. Vamos supor que a máquina 1 quer procurar a máquina 2, ele vai mandar esse endereço FF02 2.2.1 para procurar a próxima máquina, o vizinho, né? O que está mais perto. Ah, mas para que ele vai fazer isso? Primeiro, para saber se ele não tem IP igual, ou se ele precisar de mandar algum arquivo, ele tem já o IP. Ele manda na lista de repositório dele o IP. Ah, eu preciso saber se ele tá com ociosidade, ou se ele tá com problema, né? Vamos supor que seja um servidor, né? Às vezes ele tá com ociosidade, tá com problema, eu preciso questionar se ele ainda tá apto ao serviço. Então tem vários motivos do porquê. Aí se o computador 2 tiver com problema, ele avisa todo mundo, fala assim, ó, não manda mais mensagem para ele tá acabado, entendeu? Então é por conta disso. Então ele fica perguntando. Agora aqui ó, realmente vai ficar um pouco confuso, né? Aqui tem um pouquinho mais de conteúdo, né? Vamos explicar aqui parte a parte, certo? Então aqui são os roteadores, certo? Nós temos os roteadores, cada um com seu IP específico, né? IP local, tá? O LLA. E aqui nós temos 4 máquinas também com seus respectivos IPs também locais, tá? E aqui nós vamos mandar o código e o escopo FF02 2.2.2, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar roteadores agora, tá? Eu preciso mandar um pacote do computador 4, que é isso aqui, ó. Nós podemos observar lá que ele tá FE 80 2.2.4 aqui, ó. Nós estamos com 4 aqui, certo? Para o computador 6, aqui, ó, nós temos esse computador aqui, ó, FE 80 2.2.6, certo? Como que eu faço? Tecnicamente, não há possibilidade de eu mandar esse pacote diretamente por meio desse protocolo aqui. Não tem. Como que eu faço? Primeiro, o computador 4, ele vai falar assim: ei, existe alguma máquina com o IP FE80 2.2.6 no vizinho? Ele vai ver aqui no vizinho, ele tem só 5, ele não tem 6. E o computador e o roteador acima dele é 2. Não tem como. Aí o roteador vai falar para ele assim, ó, amigo,
Aqui não tem. Mas eu vou subir um nível para ver se tem algum lá em cima, tá? Só que tecnicamente, se você for observar nesse caso, seria somente interno aqui, tá? Tratando dessa arquitetura, seria somente interno. Só que como nós estamos no protocolo de roteadores, ele vai falar assim: eu não tenho noção de quem que é, mas eu vou, o 2 aqui, eu vou subir o nível para perguntar quem que é, certo? Aí o 1, o roteador aqui, ele vai falar assim, ó, roteador 2, eu também não sei quem que é não, eu não sei quem que é, mas eu vou perguntar lá pro 3 lá se ele conhece. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão montando uma rota. Eles estão montando uma rota. A partir desse nosso solicitado aqui, eles estão montando uma rota, certo? Isso aqui, ó, aqui em cima. Então eles estão montando uma rota. Aí o roteador 1, a partir desse protocolo aqui, ó, ele vai falar assim, ó, eu preciso saber 3, esse roteador aqui, se tem esse IP aqui. Ele fala assim, ó, eu tenho um vizinho aqui, camarada, que ele é esse IP aí. Beleza. Aí os roteadores, eles marcam isso no repositório deles, volta tudo lá pro 4, fala assim, ó, encontramos seu camarada. Aí ele cria essa rota e chega no local, certo? Então é basicamente isso aqui, certo? Então o FE 802.2.4 pergunta: existe alguém com esse IP 006 na rede? O roteador 2 vai falar assim, não, eu não sei quem é, não sei quem é, mas eu vou perguntar para o meu superior: existe um roteador acima de mim? Então ele vai chegar lá no roteador principal e vai perguntar assim, roteador principal, né, do IP 802.1, né? Ele vai falar assim, eu também não sei quem é, mas tem um roteador abaixo de mim que talvez ele saiba, certo? Então ele vai lá e pergunta, roteador, tem um IP desse aqui aí no vizinho de você aí? Opa, tem sim, tem, ele tá aqui, FE 802.2.6. Opa, beleza, encontramos, tá aqui, beleza. Então é dessa forma que ele vai fazer. Tecnicamente, se nós for voltar aqui, ó, esse protocolo aqui não me permite fazer esse tráfego aqui, esse protocolo, porque eu pergunto pro roteador, eu procuro qualquer saída, certo? E eu monto esse pacote aqui, perguntando. Então esse pacote aqui, ó, vai fazer com que esse roteador pegue esse pacote, salve ele e passa por esse protocolo aqui para o outro roteador. Então ele vai perguntando de roteador a roteador com esse protocolo nesse pacote aqui. Então beleza? Então deu para entender mais ou menos? Beleza, vamos lá. Agora só alguns detalhes específicos, né? Nós vamos falar sobre o F8, o FF02FB e o de DHCP V6 mais pra frente. É um conteúdo um pouquinho mais específico, tá? Sobre os serviços e sobre a procura de um roteador que transfere ou determina suas
suas configurações ou até mesmo seus IPs, tá? Então vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente, beleza? Procura impressoras, procura serviços ou até mesmo procura um pouquinho mais de informações, beleza? E aqui, ó, vamos subir um pouquinho mais o escopo, né? Nós vamos aqui pegar um pouquinho mais de aqui, diferente do escopo 2, que é o escopo local, roteador, nós estamos falando sobre uma empresa. Aqui eu consigo sim transferir de um roteador, de uma máquina para vários roteadores, né? Então eu consigo procurar as saídas, né? Então eu consigo comunicação, tá? Diferente daquele cenário que eu fiz, que eu mostrei. Aqui eu consigo, entre aspas, passar de roteadores para roteadores da empresa. Só que aqui é a mesma coisa, fica perguntando, montando rotas, não tem nenhum segredo mais aqui, tá? Aqui foi sanado. Aqui nós temos o FF05FB também, que procura os serviços, servidores, os protocolos e assim por diante. No termo geral, né? No termo geral, o multicache, na verdade é só para complementos de configurações, né? Por exemplo, às vezes o roteador ele te entregou o IP local e o IP global. Às vezes você precisa do gateway, você precisa da máscara, que inclusive não tem mas você tem lá o código /64. Às vezes você tem ali uma informação de DNS, um pouco mais de informações. Aí aqui, ó, o multicache é utilizado para obter o restante das configurações, encontrando seu destino e serviço pela rede e servidores. Então vai procurar servidores, vai procurar destinos, vamos procurar todas essas questões. E aí nós vamos falar aqui, ó, já o multicache global, né? Lembra que eu falei lá do FF0E, que é do escopo global? Então aqui, ó, já o multicache global, só os provedores de comunicação global mesmo traçam rotas e informações para os outros roteadores de outros provedores, né? Então, por exemplo, os root servers vão mandar mensagem só pelo escopo global. Para quê? Vamos supor que nós temos lá um root server da categoria I que acabou dando pau, né? Vamos supor que a categoria I em determinado local lá deu pau e não tem como ele reaviver, né? Então algum root server ali da categoria por perto ali, ele vai procurar assim e falar assim: ó, esse root server aqui, ó, tá inativo, monta outra rota, tá inacessível, certo? Então ele manda um exploit na rede global para todos os outros roteadores global, falando assim: esse root server aqui morreu, esquece, deixa ele, quando ele reaviver eu aviso de novo, mas até agora não. Então pronto, se nós estivesse mandando isso para a categoria global, o que aconteceria? Eu mando um exploit para os roteadores global. Imagina, milhares e milhares de pacotes mandando na categoria global para vários ao mesmo tempo, ia travar. Então nós sempre vai atingir no local, né, no unicache, que é um ponto a ponto, ou no N-cache, ponto para qualquer outro ponto,
Então, Ncache também nós conseguimos atingir se nós estiver falando sobre DNS ou serviços que ficam transferindo de IP, mas só que mantém o domínio, né? Então nós vamos pegar o domínio. Entenda, nós não vamos ficar mudando de IP, tá? Não vai confundir que nós vamos ficar trocando de porta assim para poder atingir tal. Não, nós vamos pegar o domínio tem vários IPs, tem várias construções arquitetônicas em que eles vão trafegando e os roteadores vai montando a rota, né, igual os streams, nós vamos mudando as rotas caso um roteador caia, caso um servidor caia. E aí o nosso Ncache vai ser mandado, e quem que vai mudar a rota não somos nós que vai mudar a rota, são os roteadores que vão transferir a nossa carga e vai trazer pra gente, e ele que vai atualizar, e nós vamos voltar novamente no Unicast, atingindo via Unicast. Então não confunda o Unicast com Ncache, tá? O Unicast e o Ncache são coisas parecidas, que quem usa geralmente o Ncache não somos nós diretamente, tá? Nós pegamos um gancho do Ncache através dos nossos roteadores subsequentes. Então, só para não ter essa confusão, beleza? Então, acabamos por aqui hoje, né? Então, no próximo vídeo eu pretendo falar sobre o restante do multicast, né? Inclusive nós temos as flags para falar, né? Nós temos várias coisas para comentar. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.